Olá, tribo Conteiro! Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui na França. Que alegria, galera, que alegria. Hoje é dia 2 de setembro. 9 horas da manhã no Brasil, 2 horas da tarde aqui em Paris. E o meu coração tá explodindo de alegria, mas explodindo de alegria. Hoje a gente vai escutar uma história incrível aqui no Conteiro. O Conteiro é o nosso canteiro de gente. O Conteiro é esse clube de histórias, essa biblioteca humana que nos conecta à vida como ela é, com as histórias e as trajetórias de cada um. Histórias de gente como a gente. Que delícia! Pode ir entrando. Cadê meu marido que não tá aqui? Vai entrando todo mundo. Vai entrando, vai chamando os amigos, vai entrando e vai chamando a família, vai entrando e chamando todo mundo que gosta de uma boa história para escutar um dos caras que é assim, meu queridíssimo. E o Conteiro é bom justamente por isso. A sensação que eu tenho fazendo Conteiro é que a gente pode... É como se a gente estivesse chamando amigos para tomar um café com a gente. Então, as semanas ficam cheias de carinho. Eu poder olhar assim para as pessoas que eu gosto, que eu admiro, escutar contando as histórias e poder compartilhar isso. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Ai, que alegria. Vamos lá, dá tempo, ainda tem lugar, o auditório é grande, o auditório do Conteiro é grande, igual o coração de mãe. Que como diz o Luiz Carlinhos, nosso Conteiro Luiz Carlinhos, como é que é coração de mãe? Ele incha, ele é grande. Cabe todo mundo, gente, cabe todo mundo aqui, ainda tem lugar lá em cima, aqui no fundo também tem lugar. Chama todo mundo. Já manda aquele aviãozinho, chama todo mundo. Enquanto isso, 2 recados. Todas as nossas conversas, todas as histórias, todos os vídeos ficam aqui. @Conteiro Histórias no Instagram. Naquela abinha do meio que é o IGTV. E fica também no YouTube, no canal Conteiro Histórias. E aí vocês podem compartilhar com as pessoas que não seguem o Instagram, ou porque não tem Instagram, ou porque não estão seguindo o perfil, tá bom? Vocês podem rever uma história, ver uma que vocês perderam e mandar para as pessoas. Então é isso, gente. Esse era o nosso primeiro recado, nosso primeiro lembrete. O segundo é que semana que vem o Conteiro tá de férias. Férias parte 2. Agora o Thiago entrou e eu vou parar de dar recado e de falar. Eu tenho que pegar esse menino no laço, que essa conversa vai ser boa demais. Quem não está seguindo, @Conteiro Histórias, fica aqui. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje eu converso com Thiago Luz. E Luz não é à toa, até o sobrenome combina. Thiago Luz, porque ele tem o melhor sorriso. Thiago, ele é diretor do iFood, ele tem uma história incrível. Ele é pai do Antônio, do Gustavo da Pipa e é casado com a Bia. E eu participei de tudo isso com muito orgulho. Bom, essa conversa eu vou ter que me segurar muito, porque é sob forte emoção. Tô te pegando aí, tia. Ah, menino Thiago. Coisa linda. Gente, vamos receber o Thiago com aquele sorriso. De Thiago Luz. Ah, bom dia, tia! Olha só quem tá aí! Fala, bom dia, filho. Bom dia! Eu só tô vendo o cabelinho. Deixa eu ver se é o Gustavo ou se é o Antônio. É o Gustavo. É o Olha, Gustavo. pessoal, quer dar bom dia pro pessoal, filho? Bom Não? dia, Gustavo! Tudo bem. A gente dá bom dia quando a gente quer. Tudo bem, tia? Como é bom Tudo te bem, que eu tinha. ver. Deixa eu só botar o fone. Acho que tá meio baixo aqui pra mim. Só um minuto aí. Deixa eu botar um fone aqui. Ah, Gustavo, eu tava louca pra ver essa carinha. Aqui, concentrado no joguinho, que é o Ah, companheiro fiel de quarentena. E eu não posso falar nada, porque eu também gosto, né? Então é isso. Eu sei como é que é. Aqui em casa isso aconteceu também, tia.
Gabriel Ricardo, também no joguinho. Olá, pessoal que está aí assistindo. Eu vou contar uma coisa para vocês. A conversa, vocês estão aqui para escutar o Thiago. Mas, sabe, eu fico com o coração igual de mãe quando eu falo com esse menino. Eu não aguento. Aí eu interrompo, é um inferno. Bom, Catinha, obrigado pelo convite, super legal, estou muito feliz de estar aqui e com saudade de você, então, que bom que a gente está se vendo agora. Que bom, cara, eu estava falando, o Conteiro está me propiciando isso, sabe, Thiago, que é eu pegar o telefone, ligar para as pessoas que eu gosto e que fisicamente estão distantes, muitas vezes, de mim, né, e falar assim, pô, vamos bater um papo, conta a tua história. E eu fico assim, me sentindo pertinho, sabe? É tudo que eu gosto. Então tá sendo um barato pra mim, tá sendo uma experiência incrível. E é óbvio que eu ia querer te ouvir. E sempre vou querer te ouvir, né, cara? Então a verdade é essa. Como é bom te ouvir. Então, Thiago, eu queria contar um pouco dessa história que eu babo. Que é a sua vida, quem é Thiago Luz. E eu babo mesmo, eu sou a maior babona. E não adianta. Eu queria contar um pouco lá de trás desse Thiago, como tudo começou. E caminhar com você aí, dar uma passada por essa vida cheia de afeto, cheia de carinho. E cheia de sucesso. Sim. Catinha, bom, primeiro, de novo, obrigado. É a segunda vez que eu fico pensando assim, caramba, o que a Kátia viu em mim? E a primeira vez, ela é super especial, porque, bom, você foi a minha primeira chefe, né? Isso é incrível. Eu estava lembrando esses dias, eu indo para uma dinâmica de grupo, foi a primeira dinâmica de grupo que eu participei na vida. Eu não tinha ideia do que era uma dinâmica de grupo. Eu estava procurando um estágio e estava indo para a dinâmica de grupo sem ter ideia do que era isso. Eu lembro que eu coloquei a minha roupa mais elegante. Na época eu morava no Rio de Janeiro e vivia de bermuda, chinela havaiana, muitas vezes indo à praia, às vezes até descalço, de bicicleta. E eu coloquei a minha camisa polo, que era a roupa mais elegante que eu tinha. Eu ia, para quem é do Rio de Janeiro, eu usava essas camisas polo para ir na matinê do Maximes e achava que eu estava super arrumado. E fui lá para a dinâmica de grupo para descobrir o que era isso. Quando eu cheguei, tinha uma turma de terno e gravata, sabe? Um pessoal arrumado. E eu falei, caramba, o que vai dar isso aqui, né? A primeira vez que eu estou participando de um negócio como esse, eu preciso mostrar alguma coisa diferente, porque esse pessoal é mais experiente, com toda certeza, pelo menos se veste melhor do que eu. E aí eu lembro que tinha alguma atividade da dinâmica que eu falei, você perguntou quem quer começar? E eu falei, bom, isso vai ser o meu diferente. Eu falei, eu quero começar. Eu fui o primeiro a falar, o primeiro a apresentar, e deu certo. E aí, de primeira chefe da vida, você se tornou uma super amiga, uma grande amiga, de quem eu tenho muita saudade. Então, obrigado de novo por aquele momento, por ter acreditado, não sei em quê, mas acreditou em alguma coisa, e obrigado pelo convite para a gente conversar aqui também. Então, eu vou te responder essa dinâmica lá de trás, né? O que eu vi em você, né? Eu vi um coração muito lindo, cara. Um cara criativo, cheio de energia, um sorriso largo. E eu nem sabia naquele momento o quanto você ia arrebentar, né, cara? O quanto você, de fato, era diferente. Mas se tem uma coisa na vida que eu acho que eu tenho talento, é seguir a minha intuição. Eu acho que a intuição a gente não pode perder, né? E a gente não pode perder, corporativamente falando, essa capacidade de intuir sobre gente, que é o capital principal de qualquer negócio, né? Então, esse feeling que a gente tem, e na hora que eu te olhei e que você tinha aquele cabelo grande, que estava arrumadinho. Nesse momento da entrevista, ele estava super... Eu te enganei, Catinha, porque aí depois que você me escolheu o cabelo, aí eu larguei o cabelo cresceu, barba por fazer, enfim, aí eu voltei. Eu só não ia sem camisa, mas eu voltei a ser da praia, aí eu já estava trabalhando, então aí já estava lá, e aí ficou mais fácil. Olha quem entrou aí, entrou o Lucas agora. O Lucas. Rafa entrou agora embaixo, agora coração de Dona Galinha tá morrendo aqui, ó. Essa turma toda a gente trabalhou junto, né? Legal. Eu tinha 18 anos nessa época. Tem bastante tempo. E você virou um monstro, cara. Eu dou tudo pra dia trabalhar com você, pra você ser meu chefe.
Europa, Paris, Londres, seja lá o que for. Porque a gente quer trabalhar com você, cara. Mas então, temos que ter... E aí eu tô vendo o Urso escrevendo aí Vareta, né? E era legal que nessa época todo mundo tinha um apelido lá. Eu era o Vareta, o Rafa era o Urso, o Léo era o Pororoca, o Vitor era o Vitão, enfim, todo Caslu. mundo tinha... o Caslu, todo mundo tinha um apelido e era uma turma muito boa. Então, enfim, foram bons momentos. E ali, Catinha, uma coisa que eu estava refletindo sobre o que eu podia aqui compartilhar é que em alguns momentos eu tive na minha vida umas decisões que exigiram muita coragem, sabe? E uma dessas decisões foi justamente sair da empresa onde a gente trabalhava e tinha um time super legal, unido, todo mundo muito amigo. Eu tinha uma chefe que eu amava, eu estava gostando do que eu fazia. Eu ganhava bem, era uma bolsa de estágio, mas, cara, eu morava com meus pais, a roupa aparecia magicamente no meu armário, então todo o dinheiro que eu ganhava era um dinheiro para eu tomar cerveja. Então, muitas, eu estava satisfeito. E dava pra gente tomar muitas cervejas. Eu tive o privilégio de meus pais poderem me ajudar nesse sentido, né? Então, eu estava super bem. E eu lembro que, nesse momento, eu acabei saindo da empresa porque eu tinha decidido que eu queria trabalhar numa agência de publicidade. Eu sou publicitário de formação, eu escolhi fazer publicidade. Eu acho que talvez por ter... meus pais são engenheiros clássicos. O meu pai, então, nem se fala. Meu pai é um engenheiro tradicional, cartesiano. Colocava tabuada na porta do armário para eu decorar a tabuada e eu não decorava de jeito nenhum. E eu acho que eu resolvi fazer publicidade meio que para questionar e provocar. Eu acho que eu sempre fui muito questionador e aí eu comecei a questionar aí também, né? Até na escolha da profissão eu passei a questionar e escolhi a publicidade para isso, muito por isso. E meus pais, apesar de serem engenheiros, a minha irmã é psicóloga. Então, os dois filhos, ninguém seguiu para exatas. E a tua irmã, os dois foram... a tua irmã, quando ela começou a faculdade, ela falou assim, Catinha, vamos conversar? Eu acho que eu gosto de RH por sua causa. Ai, aquilo... Eu lembro disso. Eu lembro disso. E ela seguiu a carreira, né? Foi fazer RH. Então, meus pais, apesar de engenheiros, tiveram filhos que seguiram o caminho de humanas e sociais, né, como publicidade. E aí eu fui trabalhar na agência de publicidade e eu lembro que o Urso, que estava aí com a gente, ele me falou assim, cara, você é louco, você vai trabalhar muito mais e ganhar muito menos. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu trabalhava muito mais e eu ganhava muito menos. Mas acho que foi uma etapa importante. Eu queria conhecer uma agência de publicidade, eu queria entender o porquê publicidade era um curso que atraía tanta gente, e eu encarei o desafio e, enfim, fui feliz trabalhando na agência de publicidade. Aí eu queria também avançando um pouquinho, pensando ainda em decisões corajosas, mais para frente na minha carreira, eu fui trabalhar na Ambev. E eu estava super bem na Ambev. Essa foi uma decisão bem corajosa. Que é uma super empresa, mas é uma super empresa, mas com uma cultura muito forte, né? Muito. Eu sou suspeito para falar, porque foi minha escola, eu me formei por lá, então eu reconheço que tem muitas coisas que precisam melhorar, e melhoraram nos últimos anos, e quando eu entrei já tinham melhorado, tinha toda uma mística em torno da cultura da Ambev. Muita coisa acho que já tinha mudado quando eu entrei. E aí eu enfim, eu estava muito bem, feliz da vida na Ambev, eu acho que ali eu aprendi muita coisa, enfim, liderança, disciplina, execução, me virar. A Ambev tem uma cultura empreendedora muito forte, você tem que fazer muita coisa com pouco recurso, enfim, e eu fui feliz por lá, estava super feliz. E, do nada, apareceu uma ideia de me mudar para São Paulo, trabalhar no Google. E, nessa ocasião, eu estava falando, né? Todo dia eu morava na casa dos meus pais, o dinheiro que eu ganhava era um dinheiro para tomar cerveja. E na Ambev, ainda tinha um benefício, porque eu morava numa região que eu atendia. Então, a cerveja que eu tomava me ajudava a bater meta. E aí eu tomava sem culpa, né? Falava, cara, isso aqui é parte do meu trabalho, eu tenho que visitar o meu cliente, tomar cerveja com o meu cliente, tá tudo bem.
A decisão de sair do Rio de Janeiro e mudar para São Paulo, eu tinha 24 anos. O Caslu, que estava aí também, que trabalhou com a gente, ele era o único amigo meu que já tinha saído do Rio de Janeiro para vir morar em São Paulo. E, de certa forma, me encorajou, né? Eu falei, pô, se deu certo com ele, se ele está feliz por lá, eu vou tentar seguir o mesmo caminho e, enfim, ser feliz por lá também. Eu não tinha a menor ideia do que era tecnologia, Kátia. A Ambev, ela não permitia que a gente mandasse e-mail para endereços que não fossem @Ambev. Só podia ser e-mail interno. Thiago! Eu sou velhinho, não tinha celular, estava começando a existir, eu olhava para aquilo, achava aquilo chato, sabe? Eu falava, caramba, isso aqui, a gente se prende a esse negócio de celular. De novo, eu gostava de ir à praia, ficar na praia, eu não gostava de tecnologia. Você gosta de gente ali, na cara a cara, de sentar junto, de trocar ideia. Pois é, aí cara, beleza. Eu falei, cara, deixa eu ver o que rola, o que tem no Google, né? E vim em 2008 para São Paulo para trabalhar aqui no Google. Fiz parte da primeira turma do Google. Quando eu comecei a trabalhar no Google, ainda não tinha, no Brasil, ainda não tinha saído ninguém da empresa. O Google era uma empresa de umas 50, 60 pessoas aqui, todo mundo sabia o nome de todo mundo. Super no início. Uma tia minha, eu lembro que ela me ligou e falou, Thiago, você que trabalha no Google, você me ajuda a ver qual é a programação do Teatro Municipal aqui do Rio, porque eu não estou achando. E eu falei, cara, como assim, né? Bom, eu ajudei minha tia e falei que, olha, sim, eu tenho informações privilegiadas aqui, toma aqui a programação do Teatro Municipal. Ninguém tinha ideia do que era o Google. Eu ligava para os clientes para vender publicidade do Google e as pessoas achavam que era trote porque achavam que era do Gugu, né, do apresentador, do programa do Google. Eu tenho uma história, tia. Eu não vou cortar você. E assim, Ricardo o Ricardo depois vai me dar. Ele vai falar assim, não é para interromper a pessoa. Mas eu não aguento. Com você eu não aguento. Porque tem uma história da sua entrada no Google que, assim, você deu o meu telefone para a pessoa de RH pegar uma referência comigo. E aí você falou, olha, Catinha, a doutorana de tal do Google, do RH do Google, que está fazendo o meu processo, vai te ligar. Eu falei, tá, para você falar como é que eu era. Bom, ela me ligou. Eu fiquei 1 hora no telefone com essa pessoa, falando de você. Ela era boa de papo. Foi a Tati. Ela era boa de papo. Aí quando eu desliguei o telefone, achando que eu tinha arrasado, o Ricardo olha para minha cara e fala assim, bom, 2 opções. Ou o Thiago tá dentro do Google, ou ele vai dizer que, cara, que ele, ou a mulher vai pensar, esse cara deu o telefone da mãe dele, da namorada, da melhor amiga, e, putz, vai tirar o cara. Eu fiquei apavorada, falei, ai meu Deus do céu, se o Thiago não entrar pro Google porque eu falei demais. Ele falou assim, você não conseguiu apontar um defeito do cara que trabalhou contigo? Ela perguntou assim, mas e aí? Aí eu falei, não consigo, eu vou mentir, eu vou inventar, eu vou tirar da onde? Thiago é ótimo. Aí ele falou assim, mas você tinha que ter dado qualquer coisa. Mas pelo visto deu certo. E obrigado de novo. Então, mas defeito tem vários. Mas comigo não deu pra ver, tia. Você sempre me enganou. E aí eu trabalhei 4 anos no Google, Kátia, e, cara, o Google é uma super empresa para trabalhar, né? Até um dia que eu, de novo, mais uma decisão que eu acho que eu precisei reunir bastante coragem, eu decidi sair depois de 4 anos, porque eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava em São Paulo, queria voltar para o Rio. O Rio de Janeiro estava na capa da The Economist, com Cristo Redentor, de braços abertos, decolando. Era tempos de bonança no Rio de Janeiro, quem diria, né? Depois, pouco tempo depois, a gente teria a mesma capa da mesma revista, com Cristo Redentor dando pirueta, perdido. E até hoje parece que está mais ou menos assim. E eu voltei, eu saí do Google. Para sair do Google, tem até um episódio interessante. É difícil sair, é muito difícil. Quando você pensa em sair, acontece alguma coisa muito legal na empresa, e aí você fala, cara, ainda bem que eu não saí, enfim. E aí eu precisei que acontecesse uma coisa, eu recebi uma proposta para trabalhar no Fluminense, como gerente de marketing do Flu. E eu sou fanático por futebol, eu ia falar por futebol, mas eu sou fanático por Fluminense, mais do que por futebol.
E aí foi tipo um chamado divino. Eu falei, cara, eu vou pedir demissão do Google falando que eu ia trabalhar no Fluminense. Os meus colegas do Google me acharam louco, a minha família achou que eu estava completamente maluco, e eu acho que eu estava mesmo. Aí eu passei, bom, o Google pediu, né, 15 dias para que eu pudesse passar, né, fazer uma transição bacana para a pessoa que ficaria no meu lugar. E ao longo desses 15 dias eu fui escutando de tudo, as pessoas falando que eu era muito louco. Trocar uma empresa multinacional por um clube de futebol que paga quando pode, que estava em baixa na época, enfim. E eu, depois de 15 dias, eu acabei não indo para o Fluminense. Mas tem gente que acha, meus colegas antigos de Google, de vez em quando eu encontro assim, fico muito tempo sem falar, falo, e aí, o Fluminense? Eu falei, não fui, eu acabei não indo. Porque quando eu estava me despedindo dos meus clientes, um deles era o peixe urbano e eu acabei indo trabalhar no peixe. E foi incrível. Eu fiquei muito feliz também, foi muito bom trabalhar no peixe urbano. E aí depois disso, fiquei uns 2 anos no peixe, voltei para São Paulo para trabalhar na Movile. E aí eu acho que também foi incrível, assim, de novo falando de coragem. Eu fiz uma entrevista com um cara que seria o meu chefe na Movile, que hoje também é um grande amigo, que é o Petras, no Rio de Janeiro, numa pizzaria. Eu lembro, eu fiz no mesmo dia que eu cheguei de viagem, de férias, e eu falei pra Bia assim, Bia, cara, eu não vou não, cara, Petras, eu não sei nem se é brasileiro, eu fiquei 2 semanas aqui de férias falando inglês, estou cansado, acho que eu não vou. Aí a Bia falou, vai sim, no mínimo você come uma pizza de graça. Ele deve pagar a pizza para você. E aí eu fui comer uma pizza com Petras, que é brasileiro. E aí a gente ficou umas 2h30, 3 horas comendo pizza, tomando chopp, cerveja, coisa e tal. E eu saí, voltei para casa e a Bia perguntou, e aí, como é que foi? E eu falei, Bia, eu não tenho ideia do que a empresa faz, mas eu sei que eu quero trabalhar lá porque o Petras é incrível, adorei o cara. E eu larguei tudo no Rio de Janeiro, fiz as malas e vim para São Paulo para trabalhar na Movile, muito mais para trabalhar com Petras. Nesse caso, eu escolhi o chefe mais do que a empresa, não tinha ideia do que a empresa fazia. A empresa, de fato, tinha na época um produto que é um produto muito específico de conteúdo para celulares, feature phones, aqueles celulares, o Nokia da cobrinha, sabe? Então... E na época eu não tinha ideia do que era isso, como é que ganhava dinheiro com isso. Eu lembro que eu cheguei o primeiro dia, eu não tinha ideia do que era o escritório, não conhecia muito bem o produto, mas o Petras estava lá e foi incrível. A minha experiência na Movile foi muito legal. Eu gostei pra caramba. Até que um dia eu decidi, Kátia, eu falei, cara, eu estou trabalhando o tempo inteiro com negócios, com vendas, marketing, com produto, e eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com RH. E botei isso na minha cabeça, eu quero trabalhar com RH, quero trabalhar com RH. Isso aconteceu porque eu estava numa empresa que é investida pela Movile, trabalhando com RH, e eu via como cultura e modelo de gestão podem fazer uma empresa que que tem um produto incrível, no mercado incrível, e se você não tiver a cultura, modelo de gestão e as pessoas adequadas, não importa, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir ter sucesso. E eu comecei a ficar muito curioso com isso e resolvi estudar por conta própria. Eu peguei todos os rankings de melhores empresas para trabalhar que eu conhecia, misturei esses rankings, criei um ranking Thiago de melhores empresas para trabalhar. Cara, o LinkedIn facilita muito, né, os contatos. Aí eu fui procurando os diretores e diretoras de RH dessas empresas, chamava para tomar um café para aprender sobre RH. Depois eu chamei as pessoas não RH, porque você sempre teve essa capacidade de construir relacionamento muito forte, né? Isso é um skill seu. E aí você vai abrindo portas para aprender, né, cara? Essa humildade de quero aprender sobre isso. E saber absorver é uma outra capacidade sua muito forte. Tem gente que fala que eu sou meio cara de pau, e talvez eu seja mesmo, sabe? Cara, muita gente ficaria meio resistente, assim, pô, será que eu mando uma mensagem chamando uma pessoa que eu nunca falei na vida para trocar ideia? E eu falava, cara, o máximo que vai acontecer é a pessoa ignorar, a pessoa pode dizer que não. Mas, cara, pior do que isso não acontece, né? E aí eu chamei, as pessoas topavam tomar um café, trocar ideia. Depois eu chamei as pessoas de não RH para ouvir a visão delas e tal, e comecei a ficar muito fissurado na ideia de fazer RH.
E foi aí que eu fui para o iFood para ser diretor de RH. A empresa tinha umas 200 pessoas na época. E foi incrível, foi uma experiência sensacional. Eu adorei, aprendi muito, fiquei muito feliz com o que eu conheci ali. E durante esse período a empresa saiu de umas 200 pessoas para quase 2.000 pessoas, cresceu muito, Nossa. Continua crescendo muito. Foi um desafio incrível. E aí depois eu voltei, cara, chega um tempo ali também que o curioso, como era eu, já não tem mais uma caixinha de ferramentas que atenda os desafios daquela função, né? Com 2.000 pessoas, o RH era um negócio absolutamente complexo e eu não tinha mais o que fazer, não conseguia mais, não tinha mais ideias ali para aplicar. As ideias que eu tinha, eu já tinha aplicado. Aí eu falei, bom, deixa eu ver. Falta repertório, né? Acabou. E aí a gente tem que ter, enfim, tem que ter um balanço entre ousadia e humildade, né? Então, cara, eu tive a humildade aí também de entender que, cara, RH para mim já tinha chegado, eu tinha batido no meu teto ali. Deixa eu voltar aqui para sei lá, onde eu conheço mais, que é o negócio, né, o comercial. E foi, cara, eu tive uma experiência aí profissional e de vida incrível, porque nessa época o iFood atendia 500 cidades no Brasil. O Brasil tem 5.500 municípios. E a gente montou uma equipe do zero. Tô vendo que o Vitor tá aí também, o Vitor fez parte dessa equipe, enfim. Tem uma galera que tem a Virgínia, que sentou com você em São Paulo. A gente trocou ideia. Aí, cara, a gente montou um time para levar o iFood para cidades onde o iFood não existia. E eram cidades que, enfim, pequenas, de uns 200.000 habitantes. Esse time era um time que passava 2 semanas em cada cidade, abrindo cidade uma atrás da outra, e foi muito legal. A gente conseguiu sair de 500 cidades para 1.000 cidades. Eu estava muito, muito, muito feliz fazendo isso, até que surgiu sabe aquela coisa da inquietude, cara? Eu sei lá, eu estava feliz demais, eu achei, sabe? Tava tudo muito bom, muito perfeito. Tá tudo a vida dos sonhos, né? Cara, eu tinha um timaço numa empresa que eu amo, conhecendo o Brasil, eu ia para as cidades, que eu gosto disso, né? Eu não gosto de ficar no ar-condicionado e, cara, vendo uma planilha de Excel. Eu gosto de ir lá e visitar o máximo que eu puder e aonde quer que seja. E aí, enfim, estava tudo perfeito demais, eu conhecendo o Brasil, com o time que eu gosto, da empresa que eu gosto, fazendo o que eu gosto, até que eu falei, chega. E fui trabalhar na Oyo, que é uma empresa indiana, uma startup indiana, uma empresa de tecnologia indiana, que estava chegando no Brasil com muito investimento. Ela é investida por um banco japonês, né, um conglomerado japonês. E aí eu fui para a Oyo com o objetivo de ajudar a empresa, mais ou menos o que eu tinha feito no iFood, sabe? De ter participado do momento muito inicial e fazer a empresa crescer. E, cara, a Oyo, ela cresceu absurdamente. Em um ano, a Oyo se tornou a maior rede de hotéis do Brasil, ajudando hoteleiros independentes a terem acesso a ferramentas de tecnologia, ajudando os hoteleiros independentes a terem melhores resultados com seus empreendimentos, né, com seus hotéis. Essa turma é uma turma que fica, por ser independente, acaba ficando muito isolada. E, cara, ver o que a gente conseguiu fazer ao longo de um ano foi incrível, me dá muito motivo de orgulho. E hoje eu voltei para o iFood para mais uma decisão corajosa, porque eu estou no meio de a gente está no meio de uma pandemia e eu estou do Brasil tocando a nossa operação na Colômbia, um país que eu nunca estive. Na verdade, eu estive no aeroporto fazendo escala. Agora tem o iFood na Colômbia? Conta para mim isso. Colômbia e México, A gente tem a nossa maior operação aqui no Brasil, mas a gente tem operação na Colômbia e no México também. E eu estou agora fazendo parte do time da Colômbia aqui no Brasil e está sendo incrível. Eu falava um portunhol intermediário, nunca tinha visitado o país e, de novo, assim, a questão da ousadia, da coragem, poxa, daqui tocando um país à distância. E está sendo incrível, eu estou aprendendo todo dia muita coisa, do idioma, cultura, até as especificidades do negócio num país diferente. A cultura, né? Que é
diferente, o como fazer é diferente. Então é isso, um pouquinho da história, da carreira, e eu fui percebendo assim, cara, como é que essas decisões corajosas, elas são muito importantes, elas precedem algo muito grande, algo muito legal que vai acontecer na nossa vida, né? Se a gente evita essas decisões, eu acho que a gente acaba, enfim, perdendo oportunidades. Mas aí eu comecei a refletir, Katia, no meu processo também de tomada dessas decisões, né? E eu percebi que em todas elas eu entendia... bom, eu fiz terapia, psicólogo, quase que a minha vida inteira, e isso me ajuda muito no meu autoconhecimento. Eu recomendo todo mundo que faça, sabe? Porque, cara, é fundamental a gente ter um tempo para organizar a cabeça, entender o que está, enfim, acontecendo com a gente, no contexto que a gente vive. A gente vai para a academia, a gente, poxa, a cabeça às vezes a gente deixa em segundo plano, né? Então, terapia é algo que sempre me ajudou e eu acho que hoje eu tenho uma capacidade de autoconhecimento desenvolvida. E uma das coisas que tá esse loirinho aí, hein, Gustavo? Esse loirinho aí, ó. Uma das coisas que eu acho que me ajudou muito foi a terapia e eu entender as razões. Então, tipo, cara, por que eu estou pensando em fazer algo que muita gente vai achar que é uma loucura? Da onde vem? Quais são as razões? O que eu quero com isso, né? E ter isso muito claro. Em alguns momentos, quando está menos claro, eu inclusive escrevo num papel para tentar organizar os pensamentos, eu ponho no Excel, a Bia fica louca, ela fala, cara, você coloca tudo no Excel, e a Bia é engenheira, né, eu sou cercado por engenheiro. A Bia é uma graça, aliás, só um parênteses, assim, eu sou apaixonada pelos seus pais, que sempre receberam com muito carinho, com muito amor, pela sua irmã e pela Bia e pelos seus filhos, você está cercado de pessoas muito especiais que eu amo muito. Cara, eu tenho muita sorte mesmo. Catinha, eu tenho muita sorte, assim, eu acho que a minha família é uma coisa, cara, incrível. Eu acho que é o suporte que eu preciso, inclusive para essas decisões meio loucas, né? Então, entender as razões, eu acho que é super importante. Outra coisa é pensar nas condições mínimas, né? Porque, cara, por mais que ser ousado é bom, ser louco às vezes não é tão bom. Então, entender quais são as condições mínimas para tomar essa decisão. Por exemplo, cara, eu vou sair, eu vou para São Paulo para trabalhar no Google. Cara, quais são as condições mínimas para que isso aconteça, né? Eu quero ter participar de uma empresa no começo dela no Brasil, eu quero aprender isso, eu quero ter um salário que me permita viver próximo do escritório, enfim, quais são as condições mínimas para que isso aconteça? E, cara, perseguir não mais a dúvida de se, faço ou não faço alguma coisa, e sim conquistar o que eu considerei como condição mínima para aquilo. E depois, eu não digo que é um plano B, porque às vezes ter plano B compromete o plano A, mas ter algum plano de retorno, assim. Então, cara, se tudo der errado, porque às vezes dá mesmo, se tudo der errado, se tá dando tudo certo, tá errado, né? Porque aí é aquela questão que a gente está conquistando pouco. As coisas têm que dar errado, e elas dão errado. Agora, se der errado, qual é o plano, né? O que eu faço se tudo der errado? Então, acho que essas três coisas são as coisas que acabam me dando essa coragem para decidir o que algumas pessoas talvez vejam à distância como sendo ousado e louco, e eu acabo fazendo naturalmente. No meio disso tudo, dessa história toda, Catinha, eu tenho 2 lojas, uma padaria, uma loja de açaí, o Gustavo, que está aqui o Gustavo, que está aqui com a gente, e o Antônio, que está com a Bia, eles foram fazer um exame de sangue, e a Pipa, que é uma Golden Retriever muito louca, essa é loucona mesmo, super agitada, ela tem 7 anos, mas parece um bebê eterno, então come parede, come chinelo, corre para casa, corre para o lado, joga bolinha, pula nos meninos, e é isso, é uma festa, a casa é uma festa, a vida é uma festa, e ainda bem que até agora tem dado mais certo do que errado. Conta isso aí, Thiago. Como é que foi essa decisão de abrir um negócio em São Paulo? Você tem aquela de doces portugueses também? Tem uma coisa ligada, não é?
Que eu fico babando quando eu vejo. É isso. Cara, ousadia de novo, assim. O que rolou? Eu trabalhava no escritório que tinha pouca sala de reunião. Então, eu acabava descendo e indo tomar café e comer docinho nessa padaria portuguesa. E eu percebi que eu estava gastando muito dinheiro nessa padaria, e eu falei assim, cara, e se eu passar a ganhar dinheiro com isso, né? Ao invés de gastar tudo, a gente tem 6 lojas próprias, mas se você quiser ser o primeiro franqueado, vamos pensar nisso juntos. E eu fui o primeiro franqueado da rede num shopping que tinha 6 meses de abertura. Então, cara, shopping demora para ganhar maturidade, Estou vendo uma mensagem falando que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, né? Eu tô te ouvindo, mas deu uma craquelada que para mim voltou. Ah, tá. Então, ótimo. Eu estava falando, eu fui o primeiro franqueado da rede num shopping de 6 meses de vida. E shopping demora para madurar. Então, foi um negócio muito louco e deu certo. Agora, enfim, a gente já tem essa loja, já tem uns 3 anos e está indo bem, funcionando super bem, apesar de pandemia, enfim, está funcionando super bem. E o açaí, você tomou o gosto com a primeira história e, pô, vou fazer a mesma coisa, ou não? Cara, açaí foi mais louco, porque a Belém, a padaria, foi um consenso com a Bia. A gente tinha, eu não lembro agora se a padaria veio. Não, sim, a gente só tinha o Antônio, não tinha o Gustavo, a Bia estava sem trabalhar, e a gente falou, cara, vamos abrir uma loja? E a gente resolveu abrir a Belém. O açaí não foi muito consenso, não. Eu falei, Bia, a gente gosta de açaí, é um ponto bom, é do lado da nossa casa. E a Bia falava, eu não vou ficar na loja, eu não quero a loja, eu quero voltar a trabalhar, então, cara, não vamos fazer essa loucura. E a gente fez, no final das contas a gente acabou fazendo. Eu gosto muito de açaí, cara, e é do lado da minha casa, então pelo menos eu tomo açaí de graça, sabe? E aí foi isso, a gente tem uma gerente que a gente é apaixonado por ela manda super bem, a gente confia muito nela, então a Bia não precisa ficar na loja, a Bia está trabalhando na empresa dela, enfim, e está dando tudo certo também, e, enfim, vamos ver se daqui a pouco a gente encara outra loucura e abre outra. E uma super capacidade que você tem, né, Thiago, de gestão, de fazer negócio, uma visão de marketing combinado com essa visão do negócio, e que você tem isso desde lá de trás, e essa capacidade que você tem com gente, com pessoas, de escolher as pessoas certas, que nem eu escolher você, a gente sabe quando dá certo. Eu ia falar isso, eu ia falar que eu aprendi com você, mas Kátia, eu acho que mais do que a capacidade de gestão, marketing, vendas, cara, eu acho que o principal é ter uma capacidade de ter boas pessoas em volta, sabe? Porque no final do dia, cara, são as pessoas que fazem tudo acontecer. Eu sou, cara, talvez, na melhor das hipóteses, um facilitador para que as pessoas consigam fazer o que elas fazem. Então, ter boas pessoas ao redor é o que eu acho que é. Eu acho que é assim. Eu não consigo fazer as coisas se eu não tiver boas pessoas junto, sabe? Então, acho que isso é a chave para o sucesso. A gente tinha uma característica que era engraçada, que toda vez que tinha um problema e que chegava para mim, e eu sentava com vocês na equipe, os problemas das pessoas mais insatisfeitas, quem gostava de conduzir éramos nós dois. A gente adorava quando a pessoa estava com muito problema e a gente podia fazer algo para que ela ficasse feliz. Isso, sim, como eu me lembro, era uma época, isso tem muito tempo, né, Tia, que era tudo muito informatizado, os textos, os e-mails eram muito do template, e você parava tudo, levava o dobro do tempo, levava o tempo que você precisasse para escrever para aquela pessoa
humanamente, entendendo o que ela estava querendo dizer e se preocupando com o que ia, com a resposta que você ia dar para ela, né? Não só respondi, meta cumprida, respondi, não. E eu achava aqueles teus textos, assim, cara, para mim como era feito com tanto coração, com tanta preocupação, de uma forma tão artesanalmente humana, eu achava aquilo, assim, um grande aprendizado para replicar. E não importa, gente, se isso leva mais tempo. Isso não leva mais tempo, porque quando a gente faz de verdade, esse cara está saindo daqui com um conflito resolvido, que é o nosso papel ali, né, de facilitar uma situação. Então, assim, toda vez que eu lembro de você trabalhando, vem na minha cabeça os textos que você escrevia, os e-mails, a resposta, a maneira como você conduzia as reclamações, né? E como a pessoa falava assim, não, eu estou saindo daqui muito satisfeito. E assim, meu coração enchia de... Ficava todo feliz ali, orgulhosa de te vendo trabalhar. Assim, é um jeito muito de verdade, né? Eu acho, Kátia, porque assim, mesmo que, cara, o que a gente precisa é ser ouvido muitas vezes, né? Uma relação humana, de verdade. Então, cara, as respostas prontas, elas têm o seu papel, né? Você está pensando numa solução escalável, mas sempre que possível, quando puder, se você conseguir ter um olhar individualizado para cada um, e tratar cada um como a gente gostaria de ser tratado, eu acho que faz a diferença. E quando a gente fala do nosso time, então, mais ainda, né? Então, eu acho que é isso, Kátia. Desde da entrevista, assim, cara, entender o que a pessoa tem como aspiração, como sonho, quais são os desafios, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa não gosta de fazer. E Exato. Depois, no dia a dia que você está trabalhando com essa pessoa, você tentar se lembrar disso, né? E tentar fazer com que isso, que a pessoa esteja mais conectada com o que ela gosta de fazer, que ela se desenvolva no que ela talvez não goste hoje, mas que ela dá a chance dela passar a gostar, sabe? Então, eu acho que tentar fazer isso de forma individualizada, eu acho que é o que a gente precisa fazer como líder também, né? Às vezes a gente esquece que antes de ter um profissional ali, é uma pessoa também, sabe? A pessoa tem, cara... Aproveitar as características dessa pessoa, as potencialidades dessa pessoa para ela se desenvolver, para ela dar o melhor dela com paixão, com verdade, né? Fazer o melhor dela. Exato, é isso aí. E eu acho que a base disso é a comunicação, né? Então, cara, você ter uma comunicação em que você consiga ter a humildade também de, cara, se conectar com a pessoa, de ouvir verdadeiramente a pessoa e não, cara, pô, às vezes a pessoa está falando alguma coisa que é importante para ela e você está pensando numa meta, num número, numa planilha de Excel. Cara, que chato, né? Então, de verdade, ouvir o que a pessoa tá colocando ali para você. Cara, eu acho que esse sim é o papel do líder. No final, de novo, assim, desculpa ser repetitivo, mas antes de ter um profissional, tem ali uma pessoa, né? Então precisa ter o olho no olho, a gente precisa ser coerente, né? Se a gente fala que vai fazer alguma coisa, de fato, fazer aquela coisa. E se não der para fazer, também dizer que não dá para fazer. As pessoas, às vezes, elas têm medo, eu não sei o que é, de dizer não. Eu acho que a gente precisa dizer não, cara. Não vou fazer, não concordo, não quero fazer. E dizer, e aí não fazer mesmo, mas dizer que não vai fazer não, né? Então, enfim, eu acho que isso também é importante, ter o comprometimento com o que a gente vai fazer, a transparência, e a humildade de muitas vezes também dizer que não sabe. Cara, não sei, me ajuda? Eu também preciso de ajuda. Eu não sei tudo, ao contrário, eu sei muito pouco. Muitas vezes eu trabalho a maioria das vezes eu trabalho com gente que sabe mais do que eu, com toda certeza absoluta, assim, na prática. Isso não é discurso, isso é verdade. Eu trabalho com gente que sabe mais do que eu, que aplica na prática. Se eu estivesse lá fazendo, eu faria infinitamente pior. Então, reconhecer que eu não sei, pedir ajuda, é incrível. E no que eu souber, da melhor forma possível, tentar compartilhar, sabe? Eu acho que é isso. Você, menina, por que eu babo assim? Cadê Denise, tua mãe, para sentar aqui e babar comigo? Pois é verdade. Meu pintinho. É verdade. E sobre isso, Catinha, cara, tem um lance que eu acho que veio da a gente estava falando da minha família, né? Veio da minha família também. A minha família, a gente
a gente brinca que a gente faz assembleia para decidir as coisas, assim, sabe? Então, os meus pais são muito participativos, muito próximos e às vezes até as decisões que, enfim, são minhas, decisões só minhas, ou às vezes são minhas e da Bia, mas a gente gosta de ouvir e de trazer a família para perto como, sei lá, às vezes influenciadores, às vezes como ajudantes da ponto decisão. Que você não viu. Muitas vezes é chato, né? Porque às vezes você já está com a decisão tomada, você já está, cara, eu quero só fazer. E aí aparece alguém com uma visão diferente que te faz pensar diferente, voltar para trás, repensar naquilo e às vezes mudar de ideia. Ou às vezes bancar a decisão, falar, eu entendi o seu ponto, mas eu não vou seguir o seu ponto, a sua visão, eu vou seguir a minha porque eu estou apostando mais na minha, mas pelo menos com mais consciência. Né? Um ponto cego deixa de ser cego quando você ouve uma pessoa que te apresenta algo novo. E a minha família ela é muito assim, então a gente fala que tem assembleia para decidir tudo, sabe? E é isso mesmo, faz parte. E no final, acho que eu acabo aplicando isso no meu dia a dia na empresa também. Eu gosto de ouvir meu time, eu gosto de que o meu time me desafie, me questione, diga que eu estou errado. E, cara, na maioria das vezes eu posso estar mesmo, e eu vou tentar ouvir uma visão diferente, adaptar, voltar atrás sem problema nenhum. Lindo, é isso mesmo. Super concordo com você, Thiago. Cara, você deve ser um líder incrível, porque você já era. Já entrou sendo, naquela dinâmica você já era. Liderou um processo ali, ó. Então, para a galera que chegou agora e não ouviu, cara, a Kátia, ela foi a minha primeira chefe na vida, eu tinha 18 anos. Eu participei da primeira dinâmica de processo seletivo com ela, eu não tinha ideia do que era uma dinâmica de processo seletivo, fui com a minha camisa polo, achando que eu estava arrasando, cheguei lá, todo mundo de terno, e eu não sabia o que era o negócio, enfim. E eu não sei porquê, até hoje eu não sei, mas ela me contratou e ainda bem, porque minha vida poderia ser muito diferente se eu não tivesse sido contratado por você, né, Catinha, lá quando eu tinha 18 anos. Então, que bom. E obrigado mais uma vez. Sim, eu fico muito feliz porque isso tem, né, muito tempo, mas a gente desenvolveu uma amizade grande, né, com as nossas famílias, a nossa vida ficou mais próxima e eu consegui estar perto nos grandes momentos, nos marcos da sua vida. Isso me deixa muito feliz, né? É casamento, é nascimento de filho, enfim, esses momentos de entrar no Google, o momento de entrar na outra empresa, de sair. E isso me enche de orgulho. Eu adoro ver. A gente mora longe, a gente não se encontra como eu adoraria, mas a gente está no radar, a gente sabe um do outro e eu te vejo numa trajetória de vida que me enche de orgulho e de amor. E, assim, é ótimo te escutar e ver a tua maturidade, a humanidade com que você faz o seu trabalho, como você enxerga a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Então, assim, é uma puta lição de vida. Você é, assim, um super exemplo. Tinha que estar aqui no Conteiro, né, gente? Tinha que estar aqui. E que bom, né? Aí no Brasil de manhã, começar o dia escutando o Thiago é um presente, cara. Não, eu fiquei super feliz com o convite, Kátia. Fico emocionado de ouvir você falando isso. Em vários momentos, até hoje da vida, eu fico pensando assim, o que a Kátia faria, sabe? Quando tem essas questões de pessoas, eu acho que você, para mim, é uma referência nesse sentido. Então, fiquei super feliz com o convite, orgulhoso com o que você está falando agora. E feliz com as mensagens que eu estou vendo aqui, um monte de gente que eu tive a chance de trabalhar junto, de fazer parte do time. Teve até um comentário aqui do Vitor falando, cara, o Thiago foi a Kátia na minha vida, então, poxa, que legal. Super responsabilidade, inclusive. Mas, cara, que bom que, de alguma forma, eu estou conseguindo ser marcante e tocar, de alguma forma, a vida das pessoas, como você tem sido comigo, Katinha. Obrigado. Cara, que coisa delícia. Eu lembro de você fazendo uma palestra na Subsy 7, quando eu trabalhava na Subsy 7, e você contando as histórias de como você chegava para explicar o Google para as pessoas, né? Porque, como você estava falando, isso tem muito tempo, o Google estava só começando, e o tiozinho da venda não sabia. Você sabe que depois dessa tua palestra lá,
todas as pessoas que assistiram você, falam assim, cara, é fascinante como o cara explica pro tiozinho o que o anúncio do Google vai fazer por ele. É de uma maneira tão humana. E por que as pessoas não fazem negócios dessa forma, Thiago? Né? Trazendo essa simplicidade da coisa, né? Que você tem. Eu acho que sim, eu acho que a simplicidade ela conecta, cara. E eu acho que às vezes a gente coloca muita coisa no nosso discurso que eu acho que mais confunde do que conecta, de fato, né? A pessoa ela precisa para ela ter segurança, ela precisa sentir que ela está entendendo o que você está falando ali, né? Então, eu acho que vem um pouco daí, de buscar a simplicidade, e eu acho que isso acaba sendo natural mesmo, sabe? Eu cresci, não sei, talvez venha eu cresci em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A minha vida sempre foi, apesar de ser super privilegiado por conta da condição financeira da minha família, que me permitiu estudar em escola particular, fazer uma faculdade particular. Meus pais nunca deixaram faltar nada na minha casa, então me sinto privilegiado por isso, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, eu mantive a minha vida simples. O que eu gostava de fazer era jogar bola, mal, diga-se de passagem, e a praia. Então, tomar cerveja. Enfim, tomar cerveja no bar, não é sei lá, no melhor restaurante da cidade. Eu gostava de tomar cerveja, aquela de 600 ml, no bar da esquina, que era o que eu atendia quando eu fui trabalhar na Ambev. Gente, o Thiago às vezes fugia, hein? Agora que, assim, cá entre nós, né? Na conversa com o tempo tem que ter uma fofoca. Thiago sumia. Eu sempre sabia. Quando Kátia, a mãe me ligava, eu sabia. Nossa, eu não sei se ainda está aqui, mas, nossa, com essa turma que a gente trabalhou, tem um monte de história. O Urso já ligou para os meus pais para irem me buscar no ônibus em que eu estava dormindo no ônibus, porque tinha tomado mais cerveja do que eu deveria. Aí tá aí, ó. Ele tá rindo. A tua mãe me ligava, você viajou, não deu notícias da viagem. A tua mãe me ligava, coitada, à noite, assim, meia-noite, mandava, Kátia, e o Thiago? É isso, e tudo bem, tudo oportunidade de aprendizado. Exato. Aí aí eu não fui sozinho não, hein? Aí tinha mais gente comigo. Teve um amigo oculto, festinha de final de ano da empresa, que eu acho que não tinha bebida alcoólica, e a gente descia, tomava, aí não era cerveja também. A gente tomava uns negocinhos lá embaixo, voltava pra festinha de final de ano, enfim. Mas aí tinha mais gente envolvida, aí não era eu sozinho. Mas meus amigos costumam dizer que eu que puxo essa fila aí. Eu acho que é discutível isso. Aliás, o Pedro Cerrado queria super estar aqui, não sei porque eu me lembrei dele falando sobre isso, mas ele queria estar aqui, porque será? A gente vai estar junto, semana que vem a gente vai estar de férias no sul da França, e a gente se falou hoje, ele falou, eu queria escutar o Thiago, não sei se eu vou conseguir, porque aqui, à tarde aqui, né? E ele falou, mas eu queria, porque eu vou jogar no ventilador dessa conversa. Eu falei, Pedro, você vai estar bem representado, eu vou estar lá para lembrar dessas passagens. Mas tudo isso aprendizado, tudo isso no momento certo, né, Thiago? Assim, claro. No momento que super cabia. Tudo bem, cabia ser assim aos 20 anos de idade, medindo, um irresponsável com responsabilidade. Isso, é isso. Né? É isso mesmo. E com muita franqueza, né, entre todo mundo, com muita cumplicidade entre todo mundo. Total, e inclusive com meus pais também, assim, a gente falou, né, minha mãe ficava atrás de mim, mas na real, a maior parte das vezes a minha mãe sabia. Ela estava participando das coisas e tal, e, cara, eu tive sorte de, além de ter uma boa família, a melhor família que eu poderia ter junto comigo, os meus amigos também, né, que sempre estiveram juntos, eu sempre tive uma boa rede de amigos também que participavam da loucurada, mas ao mesmo tempo também eram pessoas responsáveis, enfim, e conseguiam ter esse equilíbrio aí entre a irresponsabilidade e a responsabilidade, ainda bem, por sorte. Por sorte, senão a vida ia ter sido muito chata, né? Cara, que coisa boa, gente, que coisa boa a gente ter passado essa hora aqui juntos. Se eu conseguir se ver, foi uma delícia, muita saudade de você. Estou esperando vocês fazerem um plano de expansão para Londres, Thiago. A gente já conversou, a gente já se aconselhou com você
Ricardo aceitou e a gente está indo para Londres. E eu vou Pô, esperar que bom, até. que bom. Pois é. Parabéns. Estamos indo Parabéns, lá, Ricardo. Eu sei mês que você que está aí vem. ouvindo, então parabéns, Rico. Ele tá aí, a gente está esperando essa expansão iFood Londres. Imagina, cara, trabalhar com o Thiago. Olha isso. Pô, Seria vamos bom, pensar eu aí. ia gostar. Eu também, hein? Ainda espero por esse momento. A gente espera esse momento, viu? Pessoal, obrigada a todo mundo que estava aqui acompanhando. Tem uma galera conhecida nossa aqui, sua, pessoal que te admira tanto. Como não te admirar, né, Thiago? Você é um super bom amigo, um super bom líder. É um queridinho, muito querido mesmo. Super obrigada por compartilhar com a gente toda essa experiência, essa trajetória cheia de Paris também. Paris e Londres, iFood Paris, Londres. A galera está querendo iFood em Paris, Londres. A gente tem muita necessidade de iFood Paris e Londres. Mas a gente tem muita necessidade de te ouvir, porque você é uma super inspiração. Super obrigada, tia. Um beijo imenso para Bia, um beijo imenso para o Antônio, que eu vi nascendo ali, coisa gostosa demais da conta. Para o Gustavo, para a Pipa, essa louca. Muito. Para todos vocês, viu? Um beijo gigante, tia, e super obrigada, cara. Eu que agradeço, Catinha, demais por tudo, pelo convite hoje, mas por, enfim, ter me dado a primeira chance que eu tive na vida e por me acompanhar e ter sido a minha referência até hoje. Obrigado a todo mundo também que participou, super legal ver todo mundo aqui, eu adorei ver todo mundo. Brigadão, estou super feliz. Foi de fato uma boa forma de começar o dia. Eu estava super ansiosa, eu acordei assim, com o coração batendo forte. Aí o Ricardo falou assim: eu sei dessa alegria de onde vem. Fih, mais uma vez, um beijo e um super obrigada. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui, @conteirohistórias no Instagram. E se quiser mandar para alguém que não tem Instagram, em 1, 2 dias vai estar também no YouTube, Conteiro Histórias. Vai lá, segue, que aí vocês podem compartilhar o Thiago, que é essa inspiração. É bom compartilhar com os times, é bom compartilhar essas histórias. Thiago, obrigada, viu? Obrigadão, Catinha. Beijo. Super beijo. Tchau, pessoal. Bom dia, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo gigante. Tchau, tchau, pessoal.